Meu nome é Sheila Fabris, faço engenharia civil, estou cursando a disciplina de química e meu trabalho é sobre o gás acetileno. Então, o gás acetileno é um gás incolor instável, altamente combustível e produz uma chama de elevada temperatura de 3.000 graus Celsius, em presença de oxigênio. O acetileno é um hidrocarboneto reconhecido por ser um alcino mais simples e importante do grupo. Aos seus átomos são unidos através de uma ligação tripla. Em temperatura ambiente, o acetileno é um gás incolor e inodor em sua forma pura. Quando já é misturado com outras substâncias, ele apresenta um cheiro desagradável por virtude das impurezas que estão presentes. Apresenta baixa solubilidade em água, sendo solúvel em compostos orgânicos. Para que ele serve? Seu uso principal é como matéria-prima para produções de plásticos, fibras, têxteis e borracha sintética, e alguns tipos de polímero como PVC e PVA. Ele também é usado para cortes de metais, como os de maçaricos, na produção de objetos de vidro. Por algum tempo, ele foi usado na iluminação de locais sem energia elétrica. Isso porque, quando queimado com uma quantidade certa de ar, ele gerava uma luz branca. E ele também é usado na fabricação de explosivos, solventes industriais, plásticos e borracha sintética. Suas propriedades físicas, então, são: sua fórmula química é C2H2, sua pressão crítica é de 62,42 bar, a temperatura crítica é de 36,3 graus Celsius, ponto de sublimação menos 83 graus Celsius, peso molecular 26,038 gramas por mol, ponto de congelamento menos 80,6 graus Celsius, e ele é mais leve que o ar atmosférico. Então, como que a gente faz a produção do acetileno? Primeiro, a gente vai ligar a mangueira à saída do quitaçato. Depois, a gente vai colocar 10 gramas de carbureto no quitaçato. Depois que a gente montar toda a aparelhagem, segundo como está o desenho ali, a gente vai gotejar a água devagar sobre o carbureto. Depois de aproximadamente 3 minutos, a gente vai retirar o tubo de ensaio e a gente vai tampar com um pano, levando para longe do quitaçato. E por fim, a gente vai aproximar da boca de um tubo de ensaio um fósforo aceso, que esse vai formar uma chama que indica a inflamabilidade do gás acetileno que foi obtido. Esse quitaçato é um frasco de vidro e uma das suas utilizações é verificar a presença de umidade nos gases. Então, a especificação do cilindro. Ele tem um cone de 40, ele tem uma pressão de 18 bar, a massa dele é de 7,7 quilogramas, a cor da calota é branca com o corpo bordô e ele tem uma conexão da BNT que é 2252. O cilindro ele contém 14% de volume livre, 38,8% de acetileno, 39,2% de acetona e 8% de massa porosa. Como que a gente faz a identificação dos cilindros, então? A identificação dos cilindros de gases comprimidos se dá pela NBR 12176, que é a identificação de um determinado gás ou de uma mistura de gases que precisa ser obrigatoriamente ser realizada através da cor da pintura realizada na calota do cilindro de gás. Pode se tratar de uma ou de mais cores, mas essa identificação por cor ela precisa ser respeitada. Então, esse é um exemplo de um rótulo de colarinho, que esse rótulo, então, estão descritos o nome do gás, o grau de impureza do gás, a simbologia de risco e a conexão a BNT. No rótulo do corpo, contém as informações básicas necessárias ao correto manuseio do produto. Os grupos de risco, geralmente os cilindros de gases puros, eles possuem um rótulo no colarinho que tem a numeração de 1 a 6. Esse número ele indica o grupo de risco daquele gás e varia conforme as suas propriedades físico-químicas. No caso do acetileno, ele se dá pela numeração 2, que ele significa que ele é inflamável, não corrosível e tem baixa toxicidez. Ele também possui o número da ONU, que é 1001, que esse número de série é determinado pela Organização das Nações Unidas, que é para identificar produtos químicos que oferecem perigo à vida.
Ele é um composto por 4 dígitos e fica na parte de baixo do painel laranja, que é o painel de segurança. Acima de 5 kg já é obrigatório o uso do número da ONU para produtos dessa natureza. Como é feita a segurança dos cilindros? Conforme as normas NBR 12791, 12790 e 11725, os recipientes e vasos sob pressão contendo gases comprimidos, eles devem ser armazenados em depósitos bem ventilados e estar protegidos contra quedas, calor, impactos ambientais, e tem que estar de acordo também com a NR13, que diz que estabelece responsabilidade e condições ideais para instalação, operação, manutenção e inspeção do maquinário. O manuseio, então, a gente deve fazer em locais abertos e com boa ventilação. Nunca tentar desentupir bicos, válvulas, tubulações e conexões com a boca. A gente deve evitar a ocorrência de pancadas mecânicas ao movimentar os cilindros, para eles não rolarem, e utilizar sempre o carrinho adequado. Manter o cilindro sempre na posição vertical, e a gente deve utilizar o maçarico somente em válvulas unidirecionais, para evitar formação de misturas explosivas. O armazenamento, então, a gente deve fazer em locais arejados, longe de combustíveis que possam causar explosão e pouca movimentação de pessoas. Manter distante de prata, mercúrio, cobre e latão com mais de 66% de cobre, pois eles têm compostos explosivos. Eles devem ser transportados em veículos adequados, sempre na posição vertical. Então, como é feito o transporte dos cilindros? Transporte externo, os cilindros de gás comprimidos somente podem ser transportados em carros abertos, devendo sempre estar com a posição vertical, como eu havia falado antes, e fixados nos devidos suportes. Transporte interno, deve-se utilizar o carrinho de mão com correntes que permitam prender os cilindros, conforme está na foto, com o carrinho e as correntes. Antes de transportar os recipientes, a gente deve garantir a ventilação adequada dos compartimentos da carga. Verificar se os cilindros estão bem fixados, se as válvulas estão fechadas, se tiver o tampão, se estiver corretamente colocado, e comprovar que o dispositivo de pressão da válvula está corretamente instalado. Isso tudo a gente segue as normas da NBR 12790 e NBR 12791, que também fala sobre o transporte de gás e alta pressão. A gente também tem uma ficha de informação de segurança de produtos químicos, que é FISPQ, que para solicitar essa ficha é para obter maiores informações sobre os possíveis riscos que vão envolver a utilização desses produtos. Sobre as características de risco, então. O acetileno ele se desloca ao oxigênio do ar, que está em sua concentração no ar atmosférico de 20,95%. Se essa queda chegar a 16% ou menos, pode causar distúrbios de coordenação motora e acelera o pulso e a frequência respiratória. 14% o indivíduo sente-se cansado, com dificuldade para respirar e tem tonturas. Com 10% ele sente náuseas, pode perder a consciência. Se cair para 6%, o indivíduo convulsiona e tem parada respiratória. Minutos depois, ele pode ter uma parada cardíaca e morrer. Os primeiros socorros, então, se o indivíduo tem que levar o indivíduo a um lugar arejado, caso tenha inalado moderado. Em caso de parada respiratória, proceder com respiração artificial ou boca a boca. Se houver contato com os olhos, lavar abundantemente com água e retirar lentes de contato, se for o caso. Em caso de ingestão, deve ser feita a lavagem estomacal. Se aspirada, a acetona pode causar danos sérios aos pulmões. Isso tudo a gente tem que consultar o médico antes de fazer os procedimentos. Combate a incêndios, então. No caso de incêndio, retirar todo o pessoal do local de risco e, caso não haja risco, interromper o fluxo de gás. Utilizar CO2, pó químico ou água para combater o incêndio e evitar que a chama seja extinta e para não ocorrer mais explosões. E ao verificar que os cilindros estão aquecidos,
acionar imediatamente os bombeiros para que eles possam fazer o resfriamento dos cilindros por 24 horas, pois eles correm risco de explosão, e manter sempre a distância necessária com os EPIs necessários. Meu trabalho é isso. Muito obrigada.